Olá a todos. Para quem não me conhece, eu sou Monique, sou professora de língua portuguesa e estou com vocês na disciplina de redação. Estou passando aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas que eu já passei para vocês através de atividade, alguns pequenos resumos que eu fiz, alguns slides que eu coloquei logo no início do curso, falando sobre qual é o objetivo desse nosso curso de redação, qual a importância de sabermos escrever um bom texto. Eu escrevi algumas coisas para vocês relacionadas a isso, porque quando eu passo algum texto ou alguma redação em sala de aula, eu percebo que muitos alunos vêm com a justificativa: eu não sei escrever, eu não sei escrever bem, eu não sou um escritor. E o objetivo, gente, não é se tornar um escritor. É claro que quem tiver essa vontade, eu super apoio, incentivo. Acho uma profissão muito linda, muito digna. Mas o objetivo desse curso não é que você saia dele formado, um escritor, escreva um livro. Não é isso. É que você consiga se expressar através da escrita, que você consiga interpretar um texto, que você consiga interpretar uma questão, para se sair bem numa prova, para se sair bem numa entrevista de emprego. Quando eu estive presencial nas turmas da tarde, eu falei até em algumas turmas sobre isso. Hoje em dia se tornou muito comum pedir uma redação, pedir um texto escrito numa entrevista de emprego. A maioria das empresas estão aderindo a isso, porque a empresa ela quer que o funcionário tenha condições de se expressar, não só verbalmente, não só falando, mas também escrevendo, porque em alguns momentos ele vai precisar de escrever um e-mail, vai precisar de escrever uma mensagem que seja no WhatsApp para alguém, para um cliente, para um fornecedor, para o seu chefe. Então é de extrema importância que ele consiga fazer o uso da língua portuguesa, que ele saiba escrever, que ele saiba utilizar, né, a norma que foi exigida na empresa, né? Geralmente, num local de trabalho, a gente não pode utilizar a nossa língua como a gente usa no dia a dia. Nós temos que utilizar uma língua mais culta, né? Uma maneira mais elegante de se falar, de se escrever. Então, assim, a importância dessas aulas é justamente nós discutirmos isso, né? Ao longo desse ano, né? Ao longo dessas quinzenas que nós iremos nos encontrar, seja lá pela uma atividade que eu vou escrever algum recado para vocês, seja quando eu estiver corrigindo. Eu já fiz um pedido de 2 atividades para vocês. E eu coloquei 2 notícias de jornal. A primeira eu coloquei uma reportagem, né, que mostrava um exemplo muito bonito de solidariedade, de empatia. Fiz essa pergunta para vocês, deixei livre para vocês escreverem como vocês se sentissem melhor. Escrevi lá, pode escrever em primeira pessoa. O que significa isso? Para quem não sabe, gente, escrever em primeira pessoa é você escrever utilizando o eu. Eu penso, eu acho, eu entendi, eu compreendo dessa seguinte forma. E fazer o uso da terceira pessoa é justamente aquela reportagem lá do jornal. O jornalista, ele utilizou, o autor do texto, ele utilizou a terceira pessoa. Ele fez o uso do ele, do ela. Em nenhum momento ele colocou eu acho, eu penso, ele colocou a opinião dele ali. Ele somente relatou o fato, né? E aí, depois, uma segunda atividade que eu passei para vocês, eu pedi para que vocês escrevessem também sobre uma reportagem que eu coloquei, que foi uma reportagem da Folha de São Paulo. Eu tô até com ela aberta aqui, gente, por isso eu tô olhando para cá. Que foi sobre... que ela traz alguns dados sobre a evasão escolar no ano passado. Um ano que nós já estávamos em pandemia, né? E aí eu queria que vocês observassem com bastante atenção que eu coloquei esses dados, né? E escrevi antes sobre isso, sobre a importância de a gente verificar quando a gente lê uma reportagem de jornal, quando a gente lê uma notícia, quando a gente recebe uma informação, seja pelo WhatsApp, pela internet, em algum site que a gente entrar, a gente verificar se tem dados informando de onde são esses dados. No caso ali, os dados são do MEC, né? Uma instituição séria, reconhecida. É um jornal que tem credibilidade também, que já é antigo, que é conhecido. Nós temos ali a identificação do autor, nós podemos pesquisar quem é essa pessoa,
se é uma pessoa que é formada, é uma pessoa séria, que leva a sério o seu trabalho ou que já se envolveu em alguma polêmica. Então é importante nós observarmos isso ao lermos uma notícia de jornal. Por que coloquei isso pra você? Porque, infelizmente, no nosso mundo atual, nós temos muitas fake news, muitas reportagens falsas, que não levam a sério, que simplesmente emitem uma opinião e inventam dados, né? Então é importante a gente observar, quando a gente for ler um texto, se esse jornal, se essa revista, se esse site tem credibilidade, se podemos levar a sério aquilo. Falei também para vocês sobre a importância do parágrafo. O que é um parágrafo, né? Que é ali um conjunto ali de linhas, né, do texto, faz parte do nosso texto. E aí eu expliquei a importância estética, ou seja, quando a pessoa vai ler o seu texto, quando eu vou ler o seu texto, quando a pessoa que for corrigir sua prova no Enem, ou a pessoa que for corrigir sua redação de um vestibular, ou de uma empresa onde você for trabalhar, ela precisa identificar no seu texto um texto bem escrito, esteticamente bonito, né? Que você consiga ali ver onde é o início, onde é o fim de cada parágrafo. Então, antes do parágrafo, antes de iniciar um parágrafo, eu deixei lá um exemplozinho para você dar um pequeno espaço, né, para iniciar o seu parágrafo. E que cada parágrafo seu tem que conter uma ideia base, né, uma ideia de geral sobre o tema, e você pode usar outras secundárias, né? Você pode completar ali o seu pensamento. Por exemplo, no texto sobre o seu Sebastião, que falava sobre empatia, muitos alunos começaram falando qual o significado de empatia, que eles, além de eles identificarem a empatia, eles identificaram um ato de solidariedade, de pensar no próximo, e eles acharam muito bonito. Então, assim, isso foi legal porque eu já percebi que vocês conseguiram entender o objetivo do parágrafo. E aí, quando eu peço 2 parágrafos, é porque eu quero que você escreva um pouco mais. Esse é o objetivo das nossas aulas, que você vá de pouco a pouco exercitando a sua escrita, praticando e escrevendo um pouco mais. Mas aí, gente, nós temos a quantidade de linhas, né? Não existe uma regra. É proibido ter um parágrafo com 3 linhas. Não existe essa regra. Mas eu coloquei lá uma dica pra vocês. Coloquei que geralmente um parágrafo tem pelo menos 3 linhas, né? No mínimo 3 linhas. Por que isso? Porque pra você explicar a sua ideia, pra você explicar o significado de empatia, de solidariedade, não tem como você explicar com uma linha só, com 2 linhas só. Você precisa elaborar melhor a sua resposta, elaborar melhor o seu pensamento. Então, no mínimo aí você vai ter que escrever 3 linhas pra poder fazer isso. É claro que você precisa também ter cuidado ali com o tamanho da sua letra, né? Que se você tiver uma letra muito grande, às vezes essas 3 linhas, se a gente for digitar, não dá nenhuma, né? Se você fizer uma letra muito grande. E eu não escrevi sobre isso, mas é uma coisa que eu percebi corrigindo as redações de vocês. Eu queria até falar sobre isso, sobre a letra. Quando eu pedi pra vocês tirarem foto da atividade e me enviar, é porque eu queria observar justamente isso. Se vocês estavam respeitando essa regra aí da estética, do início do parágrafo, e se vocês estavam conseguindo escrever com uma letra legível. Gente, é muito importante que a letra de vocês seja compreensível, que a pessoa leia o seu texto e consiga entender o que está escrito. A sua letra não precisa ser toda linda, redondinha, certinha. Não é isso que eu quero. Não é isso que o corretor do Enem, do vestibular, o seu chefe vai exigir de você. Ninguém pode exigir isso de você. Eu falo por mim mesma, a minha letra, eu não considero uma letra tão redondinha, tão bonita. E eu escrevo em letra de forma. Isso é algo também que não tem problema. A não ser que uma prova muito específica esteja pedindo. Escreva em letra cursiva, né? Mas se não estiver pedindo, não tem problema você escrever em letra de forma. Desde que você saiba diferenciar as letras maiúsculas das letras minúsculas. Porque tem pessoas que escrevem letra de forma, mas escrevem na letra bastão, né? Aquela letra toda grande. E aí, como que eu, professora, vou saber se você está identificando corretamente o início do parágrafo com a letra maiúscula? Se você está sabendo colocar um nome próprio, o nome de uma pessoa, o nome de um país com a letra maiúscula, não vai ter como eu saber. Então, se você escreve em letra de forma, diferencie bem qual é a sua letra maiúscula, qual é a sua letra minúscula. Você pode treinar, né? Antigamente utilizávamos cartilhas, mas você pode pesquisar. Eu misturo as letras. Isso é outro ponto também que você tem que ter cuidado.
Já passei por situação de fazer uma prova no qual eu misturei letra cursiva com letra de forma e perdi alguns pontos por causa disso. Porque estava informado lá no enunciado que eu deveria escolher uma letra para poder fazer e no edital, né? E eu não observei esse detalhe. Então, às vezes, são pequenos detalhes que a gente perde alguns pontos, né? No caso de redações para entrevistas de emprego, para testes dentro de empresas, né? Escrita desses tipos de textos, eu vou trazer vários exemplos para vocês também ao longo desse ano, porque eu considero muito importante você saber como funciona o mercado de trabalho. Quando vocês tiverem alguma ideia também, quem já está trabalhando, quem já está envolvido no mercado de trabalho, professora, eu fiz uma redação quando eu entrei na empresa, e você quiser falar também, quiser compartilhar comigo, vai ser muito legal pra gente compartilhar com os colegas, tá? E eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas eu passei em alguns grupos, mandando algumas mensagens, avisando que nós vamos ter alguns momentos de live, né? O que seria isso? Seria um encontro, pra quê? Pra gente tirar dúvidas, pra falar um pouco sobre a atividade, sobre o objetivo daquela atividade, sobre as dicas que foram dadas, né, antes da atividade, pra gente trocar essas ideias, pra vocês também conversarem comigo. Eu não tô aqui só pra poder passar o conhecimento pra vocês, eu tô aqui pra receber também, pra gente ter essa troca, porque vocês também têm muito conhecimento, vocês também têm as experiências de vocês, e eu gostaria que vocês também compartilhassem comigo, que vocês trouxessem isso também. Gente, levem a sério essa disciplina. Eu sei que vocês já têm várias outras, mas saber escrever um texto assim é importante para todas as disciplinas. Então aqui vai ser um método a mais de ensino, um auxílio a mais para vocês desenvolverem o texto em todas as outras disciplinas que vocês tiverem, né? Tá bom? Espero que fique tudo bem. E se voltarmos ao presencial, em breve talvez nos encontremos também. Eu pretendia passar alguns dias nas salas de vocês pra gente conversar presencialmente de novo. Então, se houver essa oportunidade, em breve nós vamos nos ver. E enquanto continuamos aqui no online, continua ali no Google Sala de Aula. Pode me mandar mensagem, no WhatsApp também. Pode mandar no individual, se tiver vergonha de falar no grupo, não tem problema, tá bom? Não estamos de férias, tá? Estamos estudando. Não deixem de estudar durante esse período. Abraços, tchau!